Pois bem, galera, recentemente começamos aí o projeto do último Hackintosh aqui no Loop Infinito e montamos este PC nesse gabinetão à la Mac Pro. Foi um projetinho de montagem muito legal e usamos nele o que há de melhor para hardware de Hackintosh hoje no mercado, incluindo aí um Intel Core Ultra 9, o 285K, e também uma Radeon RX 6900 XT. A montagem foi muito legal, eu gostei muito desse gabinete, ele é simples, ele é robusto, tem essas alças para levar para lá e para cá também, e de lá para cá a única coisa diferente que a gente colocou nele foi uma plaquinha de rede Wi-Fi também. Já tinha rede Ethernet, agora colocamos uma plaquinha Wi-Fi para poder ter aí todos os recursos do macOS, como AirDrop e por aí vai. Mas nessa história de Hackintosh, montar o PC é a parte mais fácil. Difícil mesmo é instalar o macOS, configurar tudo e deixar rodando bonitinho. E para isso, hoje eu tenho ajuda aqui no canal, porque eu não daria conta dessa tarefa sozinho. Diretamente do universo Hackintosh para a bancada aqui do Loop Infinito, hoje nós temos ele, o homem do Hackintosh, Gabriel Luquina. Seja bem-vindo. Tamo junto. Bora deixar esse Hackintosh redondinho? Esse Hackintosh vai literalmente, como a gente chama no universo Hackintosh, voar. Então roda a vinheta e vamos nessa. Bom, Gabriel, seja bem-vindo ao Loop Infinito. E para a gente começar esse vídeo, antes da gente botar a mão na massa, um pouquinho sobre você, que tem não só um canal, mas também um site que é o Universo Hackintosh, né? Exatamente, Universo Hackintosh, uma comunidade de Hackintosh. E hoje você trabalha só criando máquinas com macOS, né? Extremamente dedicado a fazer o sistema da maçã rodar voando nos equipamentos. Quantos que você já montou até hoje? Mais de 2.000. Mais de 2.000 Hackintoshes no currículo. Por isso que cabelo ele tá, branco. Por isso que ele tá aqui hoje, né? Para fazer o negócio ficar ó, redondinho. E, Gabriel, você acha que hoje em dia ainda vale a pena montar Hackintosh? Essa é uma pergunta que esse carinha aí, ó, o Mac Mini, tá levantando o tempo todo. Porque até uns 5 anos atrás, antes do Apple Silicon, ou vamos voltar um pouquinho mais, né? Uns 10 anos atrás, o Hackintosh era extremamente popular, né? Porque para você ter um Mac era caríssimo, era inalcançável uma máquina mais profissional ou um MacBook. Hoje melhorou um pouco, mas ainda tá bem caro. É que inflaciona, né? Lá atrás, quando eu comecei a fazer vídeos lá na Macworld, um MacBook custava 4.000. Hoje 4.000 é muito barato, né? É barato. Seria barato, mas desde daquela época já é caro. E naquela época era uma prática mais comum o Hackintosh. E hoje, o que você acha, cara? Com máquinas como essa aí, que você consegue na faixa de R$5.000, que às vezes é mais barato do que você comprar todas as peças e montar. Obviamente é mais barato que isso aqui, né? Porque o povo nos comentários do outro vídeo fala, nossa, mas você reclama que o Mac Pro é 85.000, mas você gastou 6.000 num gabinete. Que é só o preço. Falei, mas peraí, 6.000 para 85, tem uma curvinha aí, né? Quase 880, literalmente. Mas isso aqui é pro vídeo, galera. É só pra brincadeira aqui no canal. Obviamente, se você for indicar um Hackintosh hoje, quanto que ficaria, mais ou menos? Uma máquina intermediária, uns 8.000. Mas, lembrando que ela tem o upgrade de memória. Você pode chegar a máquinas hoje 190 GB de RAM passando, né? Essas de DDR5, que tem os módulos que chegam até a 192 ou 198, não... Até algumas 256? Os Xeons, dá para chegar a 512 GB de RAM. Agora há para saber se tem aplicativo, né? Ou cenários que você vá, de fato, utilizar toda essa quantia de memória. O upgrade de memórias é um ponto positivo. Você falou uns 8.000, mas uns 8.000 bate um Mac Mini? É porque esse Mac Mini quebrou as pernas, né, do mundo. Esse Mac Mini, como especialista Hackintosh, quebrou nossas pernas, ó. É isso que a gente nem tá falando do desempenho pela eficiência energética, né? Esquece, aí não tem nem conversa. Só que aqui você comprou isso, você fica morto nisso. Então custa ali seus 5, 6 mil reais, 16 GB de RAM, 256 de SSD... Acabou. E morreu. No Hackintosh você pode melhorar a memória, você pode tacar um Windows se você quiser, mas você também vai ficar meio preso a alguns hardwares, né? Entre aspas, a questão de ficar preso, o que você fica mais preso ainda é a placa de vídeo. É essa que mais limita
a existência ou não, né, de um Hackintosh de fato. Porque todo o restante a gente consegue facilmente trocar, adaptar e fazer com que funcione o AirDrop, continuidade. Mas apesar de que o Wi-Fi também a gente não consegue avançar muito, né? Não consegue colocar um Wi-Fi parou no 5. Wi-Fi 5. Então é mais a placa de vídeo e a placa de Wi-Fi que vai ficar numa versão mais antiga. Vai dar uma retrocedida, se é que existe essa palavra. Agora, você acha que em relação ao mais atual. Agora, você que é um cara que está nesse meio, a gente sabe que a Apple logo mais vai abandonar o suporte para os chips da Intel, né? É capaz que, sei lá, nesse ano ou no ano que vem, a atualização do macOS não suporte nativamente o Intel. E aí, você acha que pode acabar o Hackintosh? Essa é a pergunta que vale milhões. Não temos como saber. Agora é uma opinião minha. Eu acredito que ainda vá, pelo menos esse ano de 2025, ainda tenhamos mais uma versão do macOS com suporte à Intel, até porque a Apple vendeu o antigo Mac Pro de 2019, não era barato, inclusive muito mais caro que esse com Apple Silicon, e a pergunta é, será que eles vão abandonar essa base de clientes mundialmente? Acho que o que eles mais querem é isso. Você quer atualização? Compra um novo, gasta dinheiro. Mas a gente sabe que mesmo que isso aconteça, ainda tem umas gambiarras que dá para você fazer ali para rodar o sistema, né? Tem gente instalando o macOS em máquinas muito antigas até, né? Muito antigas, mas que ainda são a mesma arquitetura, x86. Teve um projeto que até trouxe lá no canal alguns meses atrás, que tem lá não sei se o cara é um russo ou quem que ele é, mas que ele prometeu uma evolução de Hackintosh para chips ARM, que é um projeto chamado lá ArcticTosh. Se vai funcionar... É mesmo? Pô, a gente não sabe. Isso é legal, ainda mais que agora a gente está vendo notebooks com chips Snapdragon, usando a arquitetura ARM. Uma hora isso vai para desktop também. A gente pode ter os novos Hackintoshes, né? Quem sabe? Tem um dev kit, não lembro o nome também, mas que está sendo vendido numa plataforma assim, desktop, com placa-mãe, com suporte a você colocar memória RAM, colocar SSD NVMe. E ali dá para fazer E com chip ARM. Mas... Olha, tá aí, ó, tá nascendo aqui o nosso próximo projeto. Fora isso, a gente tá falando aqui de Hackintosh, né, nessa forma de, tipo, você montar um PC. Existe também a virtualização, que é outro caminho, né? Usar um Proxmox da vida, alguma coisa assim. Mas aí é outra pegada, né? Ali, como você tá falando de virtualização, é muito mais flexível, né? É outra pegada, é outro cenário, tem que estudar muito se vale a pena ir, né, por esse caminho, mas tem um outro cenário, que ainda hoje a gente tem, né, uma base de clientes que precisam do macOS de versões, entre aspas, mais antigas, não as versões mais novas, porque ainda tem estúdios, empresas e tudo mais, que tem equipamentos que valem literalmente milhões em equipamentos, que não rodam, né, em versões mais novas do macOS. Então, o fim, né, do Hackintosh é aquela coisa, é o fim talvez da última versão do macOS, da macOS mais atualizada possível. Mas a gente sabe que tem gente que trabalha hoje com macOS Catalina, estúdios que trabalham em cima disso, principalmente a questão de áudio. Tem gente usando no XP até hoje, cara. Você apelou muito no XP. Bom, agora vamos ao que realmente interessa o Hackintosh. Gabriel, uma pessoa que não conhece nada, que chega para você hoje, que para quem não sabe ele faz consultoria, o link está aí na descrição. Quero montar um Hackintosh. Você avalia o computador da pessoa ou você indica as peças para o Hackintosh ideal? Qual que é o processo? Tem vários caminhos. Para quem já tem o computador, a gente faz uma avaliação prévia para saber se existe a compatibilidade ou, se não existir, se é fácil de tornar compatíveis, trocando, né, um componente, alguma coisa assim. Troca a placa-mãe, a CPU, a memória. Não, às vezes é no máximo trocar a GPU, que é o mais, às vezes que é o que mais implica no Hackintosh. Porque placa-mãe, processador, memória... A gente fala de Intel, mas dá para fazer com AMD também, né? Dá para fazer os famosos Ryzen Torch, dá para fazer com Threadripper, mas ainda a Intel é o que vai funcionar mais 100%. Ele vai funcionar, por exemplo, virtualização. Até por conta, né, do suporte nativo da Apple, né? Mais ou menos. Ele tem um lance de virtualização, que não é o Proxmox que a gente estava falando, né, anteriormente. É da CPU mesmo. É a virtualização de rodar, por exemplo, Docker, o Android Studio, que geralmente é a galera que faz desenvolvimento de aplicativos, de soluções, de apps, que precisam muito de Docker. E isso não funciona no macOS baseado em CPUs AMD.
Então, precisa obrigatoriamente de uma CPU com Intel para funcionar a virtualização. Então, Docker, Android Studio, o próprio VMware Fusion, o Parallels, que é para você rodar máquinas Linux, Windows, dentro do macOS. Você instala o Mac no Macintosh. PC para rodar o Windows dentro do Mac que está rodando no PC. Dá um nó na cabeça da galera. E tem cenário para tudo. Imagina. Eu nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz, tanto que a gente viajou aqui. Então, para quem tem interesse em instalar Mac no próprio PC, você ajuda a ver se é viável, senão você recomenda as peças. Mas para quem está começando do zero e quer investir nisso, aí você já tem uma lista de componentes que você indica, né? Exatamente. Que é o caso do que eu montei aqui. Você indicou a lista completinha e eu montei com base na sua indicação. O Will indicou esse gabinete. Maravilhoso. Só o gabinete que eu viajei aqui, né? Para fazer o Mac externo. Mas desde gabinete, fonte, placa-mãe, processador, refrigeração, memória, NVMe, placa de Wi-Fi, placa de rede, ou até outros dispositivos, às vezes uma placa da Blackmagic, captura, tudo isso a gente faz, né? A indicação, faz a avaliação, até mesmo quanto que a pessoa tem para investir, e a gente faz o pacote completo ali, desde fazer a compra completa e depois a instalação de todo o processo, né? De Hackintosh. E você gostou disso aqui? Porra. Eu tô pensando como que eu vou levar ele embora. Acho que é um presente do Loop Infinito. Você não quer comprar um desses, então? Bora vou tirar fazer... o troco, que eu tiro uns 50. Bora fazer pra vender isso aqui? R$50, cara. O Breno quer comprar um já. Vamos fazer pra vender, daí nós vamos junto com a Psystar. Psystar, nossa, Psystar desenterrou, velho. Era uma empresa que vendia Hackintosh e levava processo da Apple toda semana. Não quero processo da Apple. Inclusive, a gente não vende Hackintosh. Não, viu, Apple? Para de encher o meu saco. A gente ensina a fazer o processo. Inclusive, lá no canal tem, para quem quiser aprender. Sim, você tem as lives para membros, que a pessoa tem que dedicar um tempo. Tem um repertório aqui na descrição para quem quiser saber mais, mas calma, eu quero ver o homem em ação aqui. Então, agora você vai montar o Hackintosh aqui do zero. Claro que tem toda uma parte de configuração e otimização que você já deixou meio pronto, né? Você já passou algumas horas com essa máquina aqui nos bastidores. Mas já 12. Cadê o cartãozinho aqui, ó? Tá aqui. Ele pegou aqui o cartãozinho, ó. Olha, velho, esse aqui tava Open Core Monterey, que é do último Hackintosh. Eu deixei aqui o cartão SD. Deixa eu tirar aqui. Ó, ele deixou tudo já no jeito aqui nesse cartão e ele vai mostrar pra gente como é a instalação agora. Vamos lá? Do jeito que tá aqui, é muito rápido e simples e fácil. Nada como ter um Gabriel Luquina para fazer a instalação, né? Se você quer um Gabriel Luquina também para fazer a sua instalação, você pode adquirir um na descrição. Ou pelo menos um tempo aí com o Gabriel para dar aquela consultoria, né? Ele tá ajudando a gente ajuda ele. Link na descrição. Contrata, menino! Então agora vamos ver o que realmente interessa, que é a montagem do Hackintosh, a instalação do macOS nesse PC. Só que antes da gente assistir o Gabriel fazendo esse processo aqui nesse vídeo, eu preciso deixar uma coisa bem clara. A instalação em si, ela é fácil. Eu até mostrei isso aqui em 2022, né? Eu peguei uma instalação, um EFI, né? O EFI, já pronta, a configuração toda pronta ali montada. Aí eu montei um hardware em cima daquilo, instalei e já era. O que é difícil é personalizar o hardware, é criar essa EFI custom, que é o que o Gabriel gastou umas 10, 11 horas, não, 12 horas. Ele falou que ele passou mais de 10 horas aqui, passou 12 horas fazendo essa otimização, ajustando todos os detalhes. E nesse hardware, no Intel Core Ultra 9, é o primeiro que ele fez, ele falou aqui pra mim, e são poucas pessoas ao redor do mundão que conseguem fazer tão bonitinho como ele tá fazendo aqui hoje. Então, ele já deixou prontinho aqui, ó, tá nesse cartão SD, o EFI do nosso Mac Pro, do nosso Hackintosh aqui, e agora a gente vai acompanhar esse processo de montagem. Mas se você quiser saber como monta esse EFI, como monta a instalação personalizada, aí você tem que dar uma olhadinha nos manuais aí do Open Core, no fórum lá do Tony Mac X86, no universo Hackintosh do próprio Gabriel, tem muitas dicas lá no canal dele também, mas é isso. Agora eu tô aqui inclusive com a tela que a gente vai começar pela BIOS, porque a BIOS do PC já tem aí alguns ajustes que devem ser feitos para começar essa brincadeira, e agora a gente vai assistir, eu vou ficar aqui sentado só dando pitaco. Gabriel, é com você. Tó. Essas 12 horas de trabalho aí. Como o Will falou para vocês que a gente já criou essa EFI nesse cartão, passamos as últimas 10, 12 horas criando todo esse processo, otimizando, refinando para esse Hackintosh literalmente ficar um foguete.
Vou mostrar um pouco do artifício técnico para vocês, que é onde nasce o Hackintosh, que é justamente a configuração da BIOS. Então, todo e qualquer Hackintosh, independente se é desktop, se é notebook, se é Intel, se é AMD, a gente tem que fazer a configuração dessa BIOS. Primeira coisa de tudo aqui é a gente reinicializar as configurações dela. No modo avançado dessa placa-mãe aqui, uma GB, a gente vem no Save Exit. Vamos vir aqui em Load Optimize Defaults, vamos carregar, né, os perfis padrões aqui dessa BIOS, os valores padrões e tudo mais. E depois a gente vai sessão por sessão praticamente aqui, já dando uma tunada nessa máquina. E algumas configurações que você ajusta aí, precisa para subir o OpenCore, né, a instalação, senão não sobe. E eu apanhei muito quando eu fui montar aquele Hackintosh de 2022, que tem alguns ajustes específicos aí, né? Exatamente, tem algumas configurações específicas que é para o cenário de Hackintosh, outras específicas dessa máquina aqui que é para o cenário de realmente entregar toda a performance que ela deve entregar e que a gente vai conseguir fazer aqui. Então, a primeira coisa a carregar é o Perf Drive, que a gente vai colocar o modo Unleash ou Unleash, que é como se desbloqueia toda a parte de entrega de desempenho dessa máquina aqui. Depois em CPU Upgrade a gente coloca Max Performance Profile para entregar, ó, foguete com todos os motores ligados. Depois a gente vem aqui, tem um pequeno segredo também para entregar um pouco de desempenho em a parte em Yancey Multicore Performance, que a gente também vai deixar habilitado. Mas cada coisa aqui são seus detalhes. E aqui no Performance CPU Clock Ratio e também no Efficiency CPU Clock Ratio, a gente ajusta os valores para 55 nesse cara e depois 46 neste cara aqui, que são as frequências de Turbo Boost e tudo mais, que talvez o Will saiba explicar melhor para nós. Eu sei, mas eu não quero. Mas esses serão os números mágicos aqui para este setup. Se você está montando, replicando aí, talvez não sejam os números para o seu setup, tá? Depois, mais para baixo aqui na parte de configuração de memória, a gente vai habilitar também o High Bandwidth e deixar Enable, não como Disable. E depois em Extreme Memory Profile, a gente também deixa o XMP1. E aqui já tem um grande pulo do gato, ou Jump of the Cat, que... Will, né? Jump of the Cat, bicho. Que é onde vai entregar toda a performance aliada a este processador aqui, que é o que a gente tem de supra-sumo, pensando no melhor processador para montarmos hoje, né, um Hackintosh. Depois disso aqui, na parte de settings, a gente tem nessas seções, aqui em I/O Ports, a gente pode e deve também fazer algumas configurações, como, por exemplo, Internal Graphics, a gente vai deixar aqui habilitado. E se você é atento a Hackintosh, deve estar pensando, mas Gabriel, Core Ultra dá para utilizar a GPU integrada ou a iGPU? Pois bem, não dá para utilizarmos, mas deixamos ela habilitada, porque se essa máquina for futuramente utilizar aí, por exemplo, um Dual Boot com Windows, com o macOS, ou até mesmo um Linux, a gente pode tirar proveito dessas outras GPUs para trabalhar com esses outros sistemas operacionais. Tá aí mais um ponto positivo de utilizarmos, né, aí o Hackintosh. As demais configurações aqui, essa placa-mãe parece que ela já veio preparada para Hackintosh, porque a Bove 4G, o Resizable Bar, eles devem estar obrigatoriamente habilitados para essa EFI que a gente criou e otimizou para esse hardware aqui. Depois em Gigabyte Utilities Downloader Configuration, eu particularmente gosto de deixar isso aqui sempre desabilitado, mas é mais no sentido pelo amor de não... Deus, você sobe o Windows e já começa a instalar um monte de coisa ao mesmo tempo. Exatamente, para ele não interferir no Windows, ou acho que é só no Windows que ele interfere, mas para evitar que ele interfira no Linux. Imagina, ou até mesmo... sobe o Mac, aí o kernel, tô tentando instalar um .exe aqui, o que eu faço? Exatamente, para evitar segundo morreu de velho e a gente deixa ele desabilitado. A parte do USB Configuration também já vem preparado para esse setup, não precisamos fazer nada. Network Stack, NVMe, SATA Configuration, talvez tenhamos alguma coisa, não temos nada para fazer aqui, só era um talvez mesmo, mas não precisamos fazer nada. E aqui para baixo a gente também não precisa mais se preocupar em nada. Uma outra coisa interessante, voltando, né, para a tela anterior, aqui em miscelâneos, aqui é um segredo que vocês têm que guardar na cartola, porque VTD ele sempre deve ou possivelmente manter habilitado para tirar proveito de multiboot e outras funcionalidades que o VTD entrega para outros sistemas operacionais que não o macOS, mas que é vantajoso para o cenário de Hackintosh.
E para Intel Core Ultra, ele não pode, em momento algum, estar habilitado no primeiro boot, em que a gente vai fazer a instalação e tudo mais. Depois que você fez o primeiro boot, você pode vir aqui, voltar, habilitar o VTD, e ele vai tirar proveito em outros sistemas operacionais, o Windows, o Linux. Talvez esteja até curioso para que serve o VTD. Se você está pensando em utilizar um Proxmox, fazer, né, uma virtualização um pouco mais avançada, esse cara aqui é essencial. Mas nesse momento a gente deixa ele desabilitado. Aqui em System Info não tem nada para ser feito, talvez arrumar o horário aqui, que nesse momento, que horário que é, Will? Ixi, agora é 5 da tarde, não é 8 não. 5 da tarde, então é 17h20 aí do dia 10 de março de 2025. Aqui em boot, ele já veio também que previamente, já meio que pronto, né, pensando no nosso Hackintosh. Então, novamente é um setup muito bom para o Hackintosh, mas eu gosto de desabilitar o Full Screen Logo Show, que é justamente para não mostrar a tela da Gigabyte. Você queria que colocasse uma maçã, né? Dava para customizar talvez essa tela, mas eu gosto de tirar, porque no momento em que você vai fazer no processo de instalação, às vezes pode aparecer algum erro por trás, e daí a gente consegue ver esses detalhes aparecendo. Depois disso aqui, a gente tem que fazer o que mais? Configurar o pendrive ou o cartão de memória para darmos boot. Então, como ele não está conectado na máquina, a gente vai conectar e já voltamos na sequência. Aliás, existe alguma BIOS que você prefere trabalhar? Porque, curiosamente, esse é o segundo Hackintosh que eu faço aqui no Loop Infinito, também numa placa da Gigabyte. O que você acha? Sinceramente, é tudo questão de ajustes. Não tenho preferência por marca A ou por marca B. Basicamente, todas elas vão funcionar, inclusive aquelas vendidas no AliExpress, os famosos kit Interposer, Ering. Mentira dele, marca mentira. De roupa. A marca favorita dele é PC Chips. Lembra? PC Chips? Esse PCB rosa. Aí você quebrou as pernas. Quebra a perna de todo mundo que comprou essa. Talvez PC Chips não funcione. Mas todas as marcas, tudo é questão de ajuste e saber colocar ali, casado, né, com a EFI, e vai funcionar o Hackintosh. Tá plugado aí o seu drive. Manda ver. Como a gente acabou de colocar, né, o drive ele não vai aparecer aqui nas seções de boot, mas como a gente fez diversas configurações, Gabriel, quais foram as configurações? Se você der um Shift F10 aqui, ou apenas um F10, ou um FN F10, ele vai te mostrar as configurações que a gente fez, então talvez valha a pena você dar um print para aí dar uma conferida, mas foram esses os ajustes que a gente fez. Vamos salvar e sair, dar um yes aqui, entrarmos na BIOS novamente, justamente para poder acessar agora esse pendrive ou esse cartão de memória, onde tem tudo previamente preparado. Ah, mas Gabriel, eu montei esse PC aí igual o eu aqui, tô com o mesmo hardware, como é que eu pego esse drive mágico aí, esse EFI para instalar aqui? Magicamente você pode me contratar, pois afinal de contas esse é o meu trabalho de criar todo esse arquivo, e talvez esteja pensando, mas Gabriel, tá pronto? Pois bem, nem sempre está pronto, por mais que você tenha um hardware muito semelhante, existem coisas que acabam mudando lá dentro do teu setup, às vezes é uma memória diferente, às vezes são slots que você usa, né, de maneira diferente, às vezes são versões de BIOS, versões de firmware, que são pedaços de códigos que existem dentro ali da placa-mãe, de outros componentes, e que podem mudar toda a configuração da EFI para, de fato, funcionar perfeitamente o seu Hackintosh. Mas se você também não quiser me contratar, você pode acessar o nosso canal, você pode comprar o nosso curso e aprender de fato também a fazer todo esse processo e ter um pendrive mágico, igual está demonstrando aqui neste vídeo. Eu tentei, viu? Mas é isso aí, não existe almoço grátis. Mas que fique aqui registrado, eu vou dar de presente para o Will o acesso ao curso, né, de Hackintosh Profissional 2024-2025 de presente. Mas continuando aqui, ó, na seção de boot já aparece o nosso única opção, né, de pendrive, opção de boot de fato, né, que só tem ele, porque o NVMe que está ali dentro está completamente, eu acho que formatado, o Will colocou ali, nem sei o que tem dentro, mas não deve ter nada, então a gente não precisa nem configurar ele para dar boot de fato nesse disco. É apenas virmos aqui, ó, no boot override ou simplesmente salvar e sair, que ele automaticamente já vai buscar esse dispositivo para darmos boot. E dentro de instantes já estamos nessa tela bonitinha aqui, que é a tela do OpenCore. Beleza. É difícil chegar nessa tela. É que tá o drivezinho mágico, né? Olha, essa daqui ainda é fácil. Mas fazer funcionar essa primeira opção do Install macOS Sequoia, pois bem, só dando um Enter. Sequoia, hein? E aguardando. É o mais novo, hein? Inclusive ele é o 15.3.1, lançado em fevereiro de 2025. Qual foi o primeiro Hackintosh que você fez?
Em 2008, se não me falhe a memória. Era o quê? 2000? Snow Leopard ou do Leopard? Eu, sinceramente, eu não lembro da versão do macOS, mas tinha um wallpaper de peixinhos tipo do Nemo. Mas um detalhe que eu lembro, Will, era que era um AMD Athlon XP ou Athlon 64, que tinha Athlon um único core. XP, nossa, Não era meu Athlon primeiro XP. PC foi um Athlon XP 2400. Era um Athlon- Tortei os pina. Era um Athlon 64, até confundi com o XP, que tinha um único core, mas ele já era 64 bits. E tá aqui, ó, já chegamos na tela de instalação. Já tá rodando o Mac aí, ó. Olha lá. Não, esse aqui será que é o Mac? Será que é o Hackintosh? É, já é uma interface do Mac aqui, Funcionando tão redondo assim? Eu acho que é o Hackintosh feito pelo Universo Hackintosh em parceria com o Loop Infinito. Olha o cara aí, ó. Compre, o link está na descrição. Caramba, hein? Vai lá. Chegou nessa tela aqui, agora começa a ficar bem fácil. Disk Utility. Vamos vir aqui ó, em View, Show All Devices. E tá aqui o NVMe que o Will colocou. E Lembrando que para esse processo eu coloquei um SSD zerado de 500 GB aqui, 512 GB, só para o Gabriel poder fazer a instalação novamente e mostrar, porque nos bastidores ele já fez a instalação naquele drive de 4 TB que depois eu vou colocar de volta aqui no Mac. Mas o Will me pegou de surpresa aqui, porque sempre existem surpresas. Olha lá. Ele colocou um NVMe da Intel, que tem essa sopa de letrinhas, que eu não vou conseguir saber de cor se ele é ou não é compatível, mas já fica também uma dica para vocês. Evitem NVMEs que são da Intel, se você pensa em Hackintosh, e da Samsung também. Então sempre procure por NVMEs da Western Digital, ou até mesmo os bom, bonito e barato Kingston NV1, NV2, NV3, são excelentes para Hackintosh. Mas vamos descobrir juntos se ele vai instalar nesse cara aqui. Vê aí, senão eu troco, tem outro aqui. Então, com ele selecionado aqui, a gente vem na parte de Erase. Vamos colocar o nome aqui, ó, macOS. O formato sempre é PFS, o esquema sempre como Guide Partition Map ou GPT. E não é o Chat GPT. Clicamos em Erase. Podemos até mostrar os detalhes aqui enquanto ele formata. Não deu nem tempo de eu clicar aqui, ó. Já formatou, já está verde, já deu sinal positivo para ir para frente. Clicamos em Done. Vamos aqui, ó, Disk Utility. Damos um kit. E finalmente vamos aqui, ó, Install macOS Sequoia. E todo mundo essa parte do vídeo dá aquela torcida nos dedos, porque isso aqui tem que ir até o final. Ele vai reinicializar por 4, 5, 6 vezes durante todo o processo ali de instalação. Essa pequena travada, às vezes, que vocês veem aqui é perfeitamente normal, não é exclusividade de Hackintosh, também acontece em equipamentos Apple com processadores Intel. Aceitamos os contratos, senão não tem como continuar. Selecionamos o disco do macOS que a gente acabou de formatar e clicamos em Continue. E a partir de agora é só tomar um cafezinho, uma coca e aguardar esse processo de instalação. 35 minutos pulou para 23, assim, ó. E geralmente, quando está em 12 minutos, ele reinicializa. Depois vai para uma tela preta, faz, né, o restante do processo que a gente... O cara faz tanto, você já decorou. A barra, quando ela chega aqui, ó, ela já pula já. Mas toda a instalação, ela não acaba após esses 4, 5, 6 reboots. Ele ainda existem mais alguns segredos que a gente vai mostrar aqui para vocês para deixar de fato todo esse Hackintosh voando e com toda a performance entregue. Esse é o Hackintosh real, porque aquele que eu montei aqui em 2022 tem um monte de coisa que não funcionou que eu simplesmente ignorei. Mas o Gabriel aqui não, ele faz o serviço bem feito. Mais tarde. Aqui ele fez o primeiro reboot, a primeira reinicialização, e apenas uma observação para você que está seguindo todos os detalhes dessa instalação é o seguinte: notem que o nome do disco está como macOS Installer, ele criou esse novo disco durante o processo de instalação. Aqui vou dar um Enter, ele vai continuar, né, com o processo de terminar toda a configuração, instalação do macOS, ele vai rebootar ainda mais algumas vezes, e durante todo esse processo, esse disco depois ele vai sumir e vai surgir apenas o disco que a gente deu o nome lá quando a gente formatou lá atrás, né, lá no Disk Utility, que demos o nome de macOS. Então é perfeitamente normal. Então aqui é apenas aguardarmos todo esse processo concluir e nos vemos lá nas telas de configuração quando o macOS concluir o processo de instalação. E passado alguns minutos ele concluiu todo o processo de instalação do macOS e chegamos nessas telas de boas-vindas, onde a gente faz as configurações personalizadas de acordo com a nossa região, os nossos dados, que independente se é um Hackintosh, é um equipamento Apple autêntico ou se é esse Mac Pro, essas telas serão sempre as mesmas. Agora já estamos no Mac, hein? Que beleza! Aqui já está funcionando, já colocamos o nosso país. Ainda é bom. Aqui eu vou colocar Customize Settings para a gente deixar em inglês Brasil. Peraí, inglês Brasil? Inglês?
Aí a dona Apple que colocou aqui, ó, English Brasil, mas eu acho que é o inglês adaptado. É aquele internacional, né? Com os formatos, Isso. exatamente aí. Depois o teclado, que esse teclado aqui ele não tem cedilha, então eu vou excluir esses e vou acrescentar o teclado US International PC e vou excluir o Brasil e deixar apenas ele, porque só tem esse teclado nesta bancada. Continuar, a parte de digitado eu vou deixar em inglês mesmo, vou continuar, acessibilidade not now. Aqui a gente vai apenas seguindo, né, este fluxo. Mas lembrando também que depois você pode deixar tudo em português, né? Você pode escolher o idioma Brasil ali, português Brasil e vai embora, né? Exatamente, até mesmo lá na instalação, se quiser mudar o próprio idioma, também não tem problemas, é apenas uma questão de ajuste e preferência mesmo. Aqui a parte de Migration Assistant, e um detalhe interessante, imagine que você tem um outro equipamento Apple, que você tem, enfim, quer migrar de um Time Machine ou restaurar, né, o backup de um Time Machine, ou trazer dados do Windows, você pode utilizar o assistente de migração do próprio macOS para fazer isso no seu Hackintosh, que não é o caso aqui, então, not now. Depois você pode logar com a tua conta do Apple ID, e aqui às vezes o pessoal tem dúvidas se pode ou não pode utilizar o Apple ID num Hackintosh, e a resposta é, pode utilizar. Se você é desenvolvedor, você pode utilizar ele até mesmo para poder fazer a publicação de aplicativos na App Store e ganhar dinheiro vendendo o seu aplicativo, por que não? E não acontece nada, né? Porque o sistema ele vai achar que é um Mac Pro mesmo, né? Ou se você configurar como um MacBook ali também, ele acha que é um Mac. Né? Exatamente isso. E no mundo da Apple não existe número de série, né? Então não tem essa de ativar o sistema, até porque o Mac só roda numa máquina que teoricamente é vendida pela Apple mesmo, né? E por isso que eles colocam essa opção de pular a conta. Microsoft, para de me forçar a criar conta na hora de instalar o Windows, pelo amor de Deus, cara. Tem que dar um Shift F10. O bypass. Aqui é tudo mais simples, aqui é a Apple, não é a Microsoft. Ó, peraí. Tinha um cheirinho de fanboy aqui, hein? Você é fanboy? Não. Fanboy, olha lá, fanboy. Aqui a gente aceita o contrato, vamos pra frente, aceitamos novamente. Criamos nossa conta local, porque a gente não logou com o Apple ID nesse primeiro momento. Will, que nome que eu coloco aqui? Lupe? Gabriel. Não, Gabriel? Então, vou deixar Gabriel aqui mesmo, só tem que digitar certo. Depois Gabriel e a senha... É a senha que a gente sempre Gabriel usa. 123. 0000 ou 123, ou a senha que vocês quiserem. Continue, ele vai criar a nossa conta e dentro de instantes já estaremos na nossa área de trabalho para fazer alguns ajustes técnicos e finais e depois continuar esse bate-papo sobre Hackintosh. Vou ativar os serviços de localização. Ativa aí pro Tim Cook saber da arte que a gente está fazendo. Ativamos a parte de localização, tirar proveito de tudo isso, tudo que tem aqui nas redondezas de serviços e tudo mais. Eu gosto particularmente de desabilitar a Siri. Isso, desativa, inútil. A única que funciona acho que é a Alexa. Aqui o tema vou deixar em light mesmo, modo claro. E continue. Welcome to Mac. Olha Chegou aí. aqui a nossa área de trabalho. Falou que nós temos um Cooler Master aqui. Cooler Master. Cadê o R? Your Cooler Master. Já não basta o CRT com tela azul lá no logo dos PCs na rede. Aqui a gente vai dar um continue, a tecla do lado do Shift, depois a outra tecla, detectou o teclado, dá um done e estamos na área de trabalho. Funcionou tudo? Tem Wi-Fi? Opa, o Wi-Fi vai ter daqui a pouco. São detalhes técnicos. Como que a gente vai fazer esse processo? Vamos abrir aqui o nosso pendrive. Aqui a gente já tem coisas que a gente deixou pronto. Olha o pendrive mágico aí, olha o pendrive mágico. Stock Performance. Olá, velho. Will, qual que nós vamos instalar? Full Performance com a versão mais nova do OpenCore, né? Recém-lançada. Por favor. Há uma semana Esses atrás. pacotes todos que você está instalando, você mesmo que fez isso aí. Isso aqui tudo a gente que fez. Ensinamos, inclusive, no nosso curso de Hackintosh profissional. Meu, como é fácil. Link aqui embaixo, na descrição. Cara, roda um instalador ali, um pacote já era, tá tudo certo. Colocou a senha do nosso usuário, 0000, ele já vai instalar a EFI dentro do disco interno dessa máquina, justamente para não darmos boot ou não necessitarmos dar boot pelo pendrive ou pelo cartão de memória que está ali. Clica em Close, foi instalado com sucesso. Outro jump off the cat é instalar o OpenCore Patcher, que é o cara que vai fazer a ativação da nossa Wi-Fi. E aqui quando a gente fala Wi-Fi, ele vai ativar o Wi-Fi, vai funcionar AirDrop. O Will vai testar isso pra gente. Aqui a gente vai apenas fazer o processo de instalação e ativação, né, desse recurso de Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais. E esse pendrive mágico já vai ser encerrado, porque ele já vai ser logo ejetado. Não vamos mais precisar dele. A máquina já vai ficar um Hackintosh
pronto, funcionando 99,98%. Esse 0,02 a gente conta no final do vídeo, então vai conferindo tudo aí. Finalizou a instalação do OpenCore Patcher, podemos dar um close. Posso vir aqui ejetar esse pendrive, é eject, não é erase, senão vai acabar o pendrive mágico. Will? Não faça isso. Tira para nós o pendrive, o cartão e me dá aqui. Deixa eu mostrar ele para mostrar para a galera que tá aqui, ó, não vamos utilizar ele mais para dar boot. E o que nós vamos fazer? Aqui no Launchpad, ele vai criar para nós aqui, né, o OpenCore Patcher. A gente vai vir aqui em Post Install Root Patch. Vamos dar o Start Root Patch, é isso que vai fazer de fato a ativação da Wi-Fi, que é esse mero detalhe artifício técnico aqui. E depois disso é reinicializar e correr para o abraço. Então aqui, ó, Reboot, Restart, vou desmarcar essa opção aqui para não abrir os aplicativos após, né, o nosso restart do sistema operacional. E o pendrive está aqui, ó. Ele vai bootar sem pendrive, sem cartão, sem nada. Já observem que está ligando o setup. O cartão continua em minhas mãos. Não vai aparecer o menu, ó. Ele já entra exatamente igual no equipamento Apple. Liga, ligou, maçã carregando. Dentro de pouquíssimos segundos, a nossa área de trabalho. E foi lá, meus amigos. Está pronto, finalizado. Coolemaster aí, ó. Hackintosh. Arruma o teclado de novo. O Coolemaster acho que não tem nem domínio para arrumar, porque não depende de nós, depende deste carinha aqui. Então vamos dar um kit nesse cara. Primeira coisa, Will, o que você quer ver nesta tela aqui? Wi-Fi. Cadê o Wi-Fi? Que Ele é a tá maior dor de cabeça com o Wi-Fi do negócio. Hackintosh é Wi-Fi, cara. Está aqui, ó, as redes funcionando. Olha lá. Não tenho acesso a nenhuma rede, mas vamos colocar uma aqui. E a Wi-Fi já está conectada após o Will digitar a senha para nós. E está aqui, inclusive, os detalhes, ó. Conectada, voando igual um foguete. Agora, será que vai funcionar de fato a internet? Será que tem internet aqui? Qual o site que a gente vai abrir? Vamos abrir aqui, ó, Hackintosh.one, de primeiro, de... First. Cai aonde? Cai aqui, ó. Universo Hackintosh. Que beleza, hein? Quem criou esse processo da Hackintosh totalmente customizado aqui para o loop infinito. Abre o AirDrop aí, vamos lá. Ó, o Will quer que eu abra o AirDrop aqui, vou vir em Finder, vou vir aqui no AirDrop. Como ainda não está logado com nenhum Apple ID, vou vir aqui apenas habilitar para que qualquer pessoa possa, né, enviar um arquivo via AirDrop. Opa, apareceu aqui, ó. E o Will, é com você. Cadê? Mac Pro do Gabriel, olha lá. Ele mandou dar um accept aqui. Save to Downloads. Vamos ver o que o Will mandou aqui pra gente. E recebemos pelo AirDrop o Cosminho aqui com a gente. 7 anos tem este... Esse animal. É o coelho, é um coelho. É o coelhinho. Ele já apareceu aqui uma vez, a gente montou um PC, que inclusive era da Coolemaster, que era um Cosmo. E aí eu coloquei o Cosminho dentro do Cosmo. E ele tá aí até hoje, coelho, firme e forte. Funcionou, meu. Você é bom, hein? Você sabe mesmo fazer os negócios. AirDrop funcionando, Wi-Fi funcionando. Vai lá no sobre, que eu quero ver, sobre esse Mac. About this Mac. Olha lá, Mac Pro com logo bonitinho. De Intel 2019. Core Ultra 9, 285K, RX 6900 XT, olha lá, 48 GB de RAM, 8000 MHz, ó. Observe que ele pega os detalhes dessa memória de forma totalmente dinâmica. Então ele pegou, né, que ela é 8000 MHz, pegou essa quantia que é um pouco Gabriel, diferente. E esse número de série aí, se eu botar lá no suporte da Apple, aceita? Vamos copiar ele aqui. Vamos vir aqui e colocar em Warranty. Não é Warranty, é Warranty, Check Coverage. Apple. Mas é esse site aqui, ó. Check your device. Tá na garantia da Apple? Hackintosh está na garantia, meus amigos. Que enviar. Opa, não é possível concluir a solicitação nesse momento. Por que será, né, pô? E agora que vocês já viram o AirDrop funcionando, ou sobre este Mac, está na hora de ver alguns detalhes da parte de Hackintosh, alguns conteúdos mais técnicos. Para isso, a gente vai pegar o nosso bom e velho famoso Hacking Tool, que é um canivete suíço. Ele vai mostrar diversas informações pertinentes, né, a este Hackintosh. Vamos baixar o hackingtool.zip e vocês vão notar que ao momento que eu tentar abrir este aplicativo, ele simplesmente não vai abrir, ele vai bloquear. Por quê? Porque ele não é um aplicativo assinado digitalmente pela Apple. E por questões de segurança,
a Apple acaba bloqueando, né, a abertura dele. Mas não pense que isso acontece somente para um aplicativo voltado para o cenário de Hackintosh. Pode ter outros aplicativos que são desenvolvidos por empresas, que são comercializados e que às vezes elas optam em não de fato assinar digitalmente pela Apple, e aí tem este impasse, vamos assim dizer. Para executar ele é até que relativamente simples. Tentamos executar, ele fala, né, que não pode ser aberto, a gente clica em Done, podemos vir aqui no System Settings, podemos, né, dar uma maximizada aqui, e aqui nessas seções a gente vai procurar por Privacy e Security. E aqui embaixo nós temos a opção aqui, ó, Hacking Tool, foi bloqueado para proteger o seu Mac, não tem problema algum abrir ele, a gente sabe de onde que ele vem, e aí podemos clicar aqui em Open Anyway, e ele vai deixar abrir de fato este aplicativo. Mas Gabriel, tem como desativar esse processo de checagem, né, de abertura de aplicativos? Tem como, e eu já vou mostrar para vocês aqui na sequência. Vocês vão precisar sempre, né, abrir o terminal para tirar esse, né, essa espécie de bloqueio. Vou dar um zoom aqui para todo mundo conseguir enxergar. E vocês vão digitar sudo espaço spctl master disable e dar um enter. Ele vai pedir a senha do seu usuário, vai digitar 0000, que é a senha do usuário que a gente criou. Ele vai dar esta mensagem e aí a gente volta no painel de configurações do macOS. Aqui ele ainda não apareceu, mas eu vou clicar aqui em Login Itens. Vamos voltar novamente em Privacy Security para ele fazer um refresh, né, atualizar esta seção. E aqui embaixo, agora tem aqui, ó, permitir aplicativos de onde? A gente vai clicar e vai ter aqui, ó, Anywhere ou qualquer lugar. Vamos clicar nele e vai solicitar novamente a nossa senha, então 0000. Dá um enter daqui e aí confirmamos novamente que a gente quer abrir, né, ou quer permitir aplicativos de qualquer lugar, não somente provenientes, né, com a assinatura da Apple. E a partir daí, o Hacking Tool ou qualquer outro aplicativo que você utiliza no seu macOS ou no seu Hackintosh, porque essa dica vale tanto para Macs autênticos quanto, né, Hackintosh, você vai conseguir abrir sem maiores problemas. E já está aqui então os detalhes desse Hackintosh. Ele aparece a versão para nós, que é a versão 15.3.1, que é a última versão no momento em que a gente grava, né, todo este vídeo. A quantia de memória, a versão de kernel, o modelo exato desse processador, né, o Intel Core Ultra 9 285K, o supra-sumo da Intel. VDA Decoder como full suportado, ou seja, né, toda a parte de codificação, encode, decode da placa de vídeo está 100%, né, habilitada para essa máquina aqui. Inclusive a placa de vídeo aparece aqui embaixo, AMD Radeon 6900 XT. Aqui em períferos, a gente consegue ver duas placas de rede, justamente, né, a nossa Wi-Fi, que traz o suporte tanto às redes wireless quanto o nosso Bluetooth, que vem integrado na mesma placa. Tem um suporte à placa de rede Ethernet, que é a rede cabeada, que inclusive essa placa de rede ela é 2.5 gigabits, então é extremamente rápida. Os dois codecs de áudio. Gabriel, como assim dois codecs de áudio? Tem duas placas de áudio? Não! Aqui a gente tem, de fato, uma placa de áudio on-board e que está funcional aí para esse Intel Core Ultra, que geralmente a galera não consegue fazer funcionar, mas aqui funciona perfeitamente. A gente consegue ver aqui nos detalhes em sound, então a internal speakers, que é o que a gente vai utilizar para controlar o som e utilizar, né, a saída de som on-board da placa-mãe, mas também funciona a saída de áudio pela placa de vídeo. Como assim pela placa de vídeo? Também acaba trafegando o áudio ali pelo cabo de DisplayPort ou HDMI. Daí você pode ter, né, o som saindo pelo seu monitor ou conectar, às vezes, um fone de ouvido, né, um headset no seu monitor se ele tiver a saída e utilizar este tipo de dispositivo de áudio. Aqui o NVMe da Intel, que até era a minha dúvida quando eu vi ele aqui se iria funcionar ou não. Então está funcionando, concluí a instalação. Geralmente quando é um modelo que não é compatível, que não me vem à cabeça aqui o modelo exato da Intel, ele simplesmente nem conclui o processo de instalação. Aqui na aba de boot vem o nosso OpenCore, que é o que faz funcionar o Hackintosh, é toda a parte pensante ali do Hackintosh, é o coração dele. E notem que a versão bootada aqui é justamente a versão 1.04 e a última versão disponível é a versão 1.04, em que ela foi lançada agora em março de 2025, ou seja, extremamente fresca e atualizada. Depois aqui em Extensions, que também compõe, né, o nosso Hackintosh, quando a gente vem aqui na parte de baixo e clica nessa setinha,
ele faz a verificação de item a item. E se tudo ficar verde como ficou aqui, é porque todos os caches, todos os drivers estão de fato atualizados para a última versão. Então aqui até esse momento, o que a gente tem? A gente tem o macOS rodando na última versão, Sequoia 15.3.1, temos o OpenCore na última versão, temos as extensions, as caches também na última versão, então 100% atualizada com hardware de última geração também. E para finalizar aqui, ó, as portas USBs todas devidamente mapeadas, o que é USB 2, o que é USB 3, o que é Type-C mais SW. Gabriel, o que é esse SW? Switch ou Internal Switch. Ele quer dizer que essas portas Type-C elas vão funcionar independente da posição que você conecte o dispositivo USB-C. E também tem a porta Internal, que é um grande detalhe, mas que é o que faz funcionar de fato o nosso Bluetooth, AirDrop e tudo mais neste Hackintosh. Agora só falta um detalhe para o Hackintosh, né? Vamos usar um tecladinho e um trackpad aqui originais da Apple. Vamos tirar esse mouse e teclado aqui de PC. Mas será que só de conectar o cabo ele já faz a conexão? O Sync? Só de conectar o cabo? Só de conectar o cabo. Mas quando o Hackintosh está bem feito, com toda certeza. É mesmo? Vamos ver aqui, ó. Eu confio. Vou conectar aqui o trackpad e... Ah lá, já tá mexendo, já funcionou. E aí quando eu desconecto ele, aí ele conecta já via Bluetooth, ó lá. Então já rolou aí esse emparelhamento. E a mesma coisa pro teclado, né? Vou conectar aqui o teclado. Olha lá, pronto, já tá funcionando aqui, teste, tudo certinho. E a hora que eu desplugo, o teclado continua, já conecta via Bluetooth e tá funcionando. Agora sim nós temos aqui um Mac, até porque esse é o único mouse da Apple aceitável, né? Porque o Magic Mouse... Você gosta do Magic Mouse? Ergonomicamente, nem um pouco. Isso é horrível. Jamais. Usar com a mão assim na mesa, ó. Não rola. Por horas não tem como, nem por minutos tem como. Mas o trackpad funciona os gestos no Hackintosh? Funciona lá, ó aqui, ó, Launchpad, tudo funciona. Eu esqueço que eu tô no Hackintosh de tão certinho que tá. Ó, já tem um monte de benchmark aqui que a gente rodou para falar daqui a pouco dos resultados. A gente voltou o SSD de 4TB aqui, né, o Kingston que a gente tinha usado na montagem no Fury, e tá aí, ó, o nosso Mac montadinho aqui com o Intel Core Ultra 9 285K, RX 6900 XT, 48 GB de memória RAM rodando a 8600 MHz, os 8 slots PCI Express, né, que é o que o Mac Pro tem, ele tem 8 slots PCI Express, aqui não. Aqui nós temos 3 slots PCI Express sendo utilizados no Sequoia 15.3.1, que é o mais novo, né? Exatamente, é a última versão no momento em que a gente grava esse vídeo. E tudo funcionando muito bem. Estamos usando aqui numa captura 4K para esse vídeo. O Wi-Fi também está rolando, a gente já testou o AirDrop, mas eu quero testar outras peculiaridades também, tipo continuidade. Se eu colocar o meu iPad aqui do lado, eu consigo fazer aquele negócio que você passa o mouse e o teclado de um para o outro para continuar usando? Vamos ver. Com toda... Vamos ver. 99% de certeza. 99%. Ó, deixa eu vou arrastar para o lado aqui, ó. Opa, olha lá. Olha lá, deu certo. Aí, aqueles 1% foram completados com sucesso. Aí, ó, funcionou, consegui puxar aqui o teclado e o touchpad, que aliás, isso aqui, cara, isso daqui é muito prático. Às vezes você quer acessar rapidinho um aplicativo no iPad, você está trabalhando no Mac, você só arrasta para o lado, você já acessa. É bem legal mesmo. Porém, o que não funciona, vamos ao que não funciona. O espelhamento de tela não funciona. Então, se eu... Espelhamento não? Se eu venho aqui, ó, e tento espelhar a tela pro iPad, desse Hackintosh pro iPad, ele até vai iniciar o espelhamento, ó, fica preto aqui, faz a conexão, mas não exibe imagem, né? Então não funciona. Aqui uma observação legal que ele deveria até mesmo funcionar, mas com um pequeno detalhe. Teríamos que regredir a CPU para uma Intel de 10ª geração, que daí, em vez de ficar na tela preta, ele iria de fato passar a tela, porque ele vai usar a GPU integrada para fazer a conexão desses dispositivos. Entendi. Aqui, como a gente está utilizando, né, um CPU, um Core Ultra, a última geração, a 15ª geração, infelizmente não este recurso não rola. Mas o que mais que não funciona? Porque assim, tudo que a gente usou e testou até agora, até que funciona bem, pro dia a dia tá tudo certo, mas a gente não tem isso, não tem o espelhamento do iPhone também, né? Esse espelhamento aqui. O iPhone Mirror, este não vai funcionar nem mesmo nos Macs autênticos que rodam, né? Aí o Sequoia, eventualmente, às vezes com o OpenCore Legacy Patch e tudo mais, porque ele depende do chip T2 que Hackintosh
infelizmente. Eu até coloco a senha aqui do iPhone para destravar, mas aí ele fica nessa não conseguir conectar. Ele fica dando esse erro de não conseguir fazer a conexão. Então, infelizmente, esse recurso não funciona. Tem mais alguma coisa que não funciona ou não? Tem um detalhe nesse teclado, aquele no canto. O Touch ID, exatamente. Pois é, o Touch ID também não funciona por causa da ausência desse chip de segurança, né? Exatamente. E mais um detalhe que está no seu pulso, que é o Apple Watch, que é desbloquear a tela. Que aí eu até tenho minhas dúvidas, mas ele também não deve funcionar justamente por causa do chip T1/T2 aí. Eu tô na tela de login aqui, mas ele tá pedindo a senha, ele não funciona, né? Teria que ser automático mesmo ali, logo na hora que você chega perto com o relógio. Então faltam essas funcionalidades, mas são detalhes, né? São detalhes. O Mac em si, ele tá aqui funcionando bonitão. E o quão bem ele tá funcionando? Nós rodamos alguns benchmarks aí para comparar com o Mac Mini. A gente comparou com o Mac Mini M4, que não é muito justa essa comparação, né, já que o M4 é o modelo de entrada, e também com um M4 Pro desse MacBook Pro aqui. Então a gente comparou o M4 Pro e o Hackintosh no 285K, né, o Core Ultra 9 com a 6900 XT. Seria legal comparar com o M4 Max também, mas a gente não tem um aqui hoje para esses testes. E vamos aos resultados do benchmark? Bora! Antes dos benchmarks, vale lembrar que o chip M4 desse Mac Mini é o modelo mais básico, com 10 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU. Já o M4 Pro, que está nesse MacBook Pro, tem 14 núcleos de CPU e 20 núcleos de GPU. E o Intel Core Ultra 9 285K trabalha aí com 24 núcleos, sendo 8 de desempenho e 16 de eficiência. E a gente até tentou fazer um overclock nele, mas não conseguimos ir muito além do padrão dessa placa da Gigabyte. A gente já deixou num perfil que é o perfil mais avançado ali de desempenho e não conseguimos subir o clock além das velocidades, né? A gente travou os núcleos de desempenho em 5.5 GHz e os núcleos de eficiência em 4.6 GHz. Mais do que isso, o Mac não gostou e nem subiu o sistema. E vamos ao primeiro benchmark, que é o Cinebench R23. No single core, a gente vê que o M4 e o M4 Pro são equivalentes. Aliás, isso vai acontecer em todos os testes single core, porque é basicamente o mesmo tipo de núcleo nesses dois chips. O que muda é a quantidade e o desempenho multicore. E o nosso Hackintosh levou a melhor por pouco, viu? Ficou bem próximo no Cinebench R23. Aliás, é o único benchmark que ele ganhou no single core. Mas no teste multicore, que é o que realmente interessa, a gente vê uma diferença bem maior. Do M4 para o M4 Pro, a gente já tem um salto considerável e o nosso Hackintosh faz quase o dobro do desempenho do M4 Pro. Interessante, né? Nada mal. Agora, numa versão mais atual, que é o Cinebench 2024, aí no single core o nosso Hackintosh perdeu, o que está mais de acordo com a realidade. O desempenho do Core Ultra 9 em single core é inferior ao dos chips M4 da Apple. Já no multicore, o M4 fica ali com 810 pontos, o M4 Pro sobe para 1.571 pontos e o nosso Hackintosh 2.622 pontos. Não tem como, né? São 24 núcleos contra 14 núcleos do M4 Pro e 10 núcleos do M4. Então a contagem de núcleos traz esse desempenho bem mais alto mesmo. Agora, o teste de GPU do Cinebench 2024 também é interessante. Então a gente tem aí o M4 marcando 4.009 pontos, o M4 Pro marcando 8.197 pontos, que é praticamente o dobro, né? Já que de 10 núcleos de GPU vai para 20 núcleos de GPU, e o nosso Hackintosh marcando 8.348 pontos. Ou seja, nesse teste aqui, a 6900 XT, né, essa placa de vídeo dedicada, está equivalente à placa de vídeo integrada do M4 Pro, né? Exatamente, e consumindo provavelmente muito mais energia. Muito menos, né, cara? A gente não tá nem falando de consumo aqui nessa brincadeira, mas eu tava fazendo uma estimativa assim, ó, conta de padaria aqui. O nosso Hackintosh, ele consome de 10 a 15 vezes mais do que, o Mac Mini ou o MacBook. E isso entrega mais desempenho, mas às vezes não, né? Às vezes é equivalente. Exatamente. Então, em termos de consumo, a gente nem vai colocar esse gráfico aqui, senão o nosso bichinho aqui vai perder feio. Agora, vamos lá, Geekbench 6. A gente tem, então, uma pontuação single core equivalente aí do M4 e M4 Pro. No multicore, a gente tem um salto do M4 Pro. Agora, quando a gente compara com o nosso Hackintosh, ele perde no single core e o multicore fica
muito parecido com o M4 Pro. Olha só que curioso, né? Nos testes rodados aí pelo Geekbench, a contagem de núcleos não faz tanta diferença assim e não deu aquela vantagem que a gente estava vendo no Cinebench, que praticamente dobrava o desempenho em relação ao M4 Pro. E no teste de computação gráfica do Geekbench 6, a gente vê o dobro de desempenho do M4 Pro em relação ao M4 e o nosso Hackintosh dobra o desempenho em relação ao M4 Pro. Aqui sim a gente está vendo uma grande diferença no poder computacional gráfico, né? Na API Metal é o dobro, no OpenCL não chega a dobrar, mas traz um desempenho a mais de 70 mil pontos, vai para 116 mil pontos. E aqui a gente vê o desempenho gráfico diferente, por isso que é legal a gente rodar mais de um benchmark para entender o funcionamento. Então, em algumas aplicações, o desempenho gráfico pode ser equivalente, tipo num render de imagens, mas em outras, quando ele vai forçar esse processamento com essas APIs, aí não, aí você tem muito mais desempenho gráfico na RX 6900 XT, né? Exatamente. E tem uma diferença, até mesmo para os Macs de fato autênticos, que eles têm até mesmo alguns hardwares ali que aceleram tanto o encode quanto o decode, que hoje o Hackintosh não tem. Mas os arquivos, os projetos também têm que saber trabalhar com Sim. isso para poder tirar proveito de fato. Por exemplo, codec AV1. É um dos melhores codecs de vídeo hoje no mercado. Você vai ter o encoding, decoding nativo no M4, mas na 6900 XT, como ela já é mais antiga, não vai ter isso. E não dá para fazer um upgrade para 7900 XT ou para 9070, né, que acabou de sair, porque, né, não tem driver, não tem Kext. A não ser que surja um russo no meio do caminho e que consiga fazer essas mágicas mirabolantes. Faz aí, pô, você já tem um pendrive mágico aí, escreve o código aí, pô. Escrevemos. Rodamos também o Speedometer no Chrome, que foi mais rápido do que o Safari, e aqui o Hackintosh leva a melhor no teste 2.1, porém ele perde no teste mais atual, que é o 3.0, né? Perdeu um pouquinho ali. Rodamos também o Amorphous, para a gente testar aí memória e também disco. E a gente tem o SSD do Mac Mini no M4 bem fraquinho, hein, em relação ao M4 Pro do MacBook Pro que está aqui na bancada. E comparando com o nosso Hackintosh, com o Kingston Fury, a gente tem velocidades muito próximas, né? 6.500 megabytes por segundo de leitura, vai para 7.000 no Hackintosh, e na escrita na faixa de 6.100 megabytes por segundo, vai para 6.800 megabytes por segundo. Porém, nas velocidades de memória, o M4 normal ele perde, mas o M4 Pro ganha de todo mundo com 209 GB por segundo na leitura e 247 GB por segundo na escrita. O nosso Hackintosh ele bate o M4 de entrada na leitura, porém na escrita ele perde também. E rodamos também o Blackmagic RAW em 8K para ver o nível da máquina para poder trabalhar com vídeo em arquivos mais pesados. O M4, coitado, marcou 44 FPS de CPU e 78 FPS com o Metal. O M4 Pro subiu para 75 FPS na CPU e 186 FPS no Metal. E o nosso Hackintosh destruiu com 174 FPS na CPU e 449 FPS na API Metal. Ou seja, para trabalhar com arquivo de vídeo e render, a 6900 XT ainda está mais potente do que o chip integrado ali do M4. É que isso aqui é impressionante, né, cara? Quando você pensa que o bagulho cabe na ponta do dedo o chip e traz um desempenho tão alto, consumindo pouco, aí você tem que pôr uma placosa, uma placa de vídeo grande. Usina nuclear para abastecer, né? Cara, não, é muito louco, né, essa tecnologia. Isso aqui tem a obrigação de ganhar por enquanto, mas daqui a pouco as novas GPUs vão bater. E por fim, a gente rodou também um benchmark do Xcode, né, para ver a compilação de aplicativos. Exatamente, porque tem muitos desenvolvedores que têm às vezes a dúvida, compra um Hackintosh, compra um Mac, compra um M1, M2, M4... E o resultado qual é? Bom, no benchmark do Xcode, o Mac Mini M4 levou 144 segundos, o M4 Pro levou 96 segundos e o Hackintosh levou 90 segundos. Então ele está bem próximo aí do M4 Pro, né? Exatamente, bem próximo. Entrega, né, um tempo de build realmente muito baixo, o que significa que às vezes o desenvolvedor lá na ponta vai ficar bem menos tempo tomando o seu café, esperando buildar a aplicação que está desenvolvendo, né? Lembrando que benchmarks que a gente rodou aqui, né, benchmarks sintéticos, eles não representam a experiência do dia a dia. E aqui a gente montou um Hackintosh top, né? Se você quiser montar um Hackintosh que vai ter, sei lá,
um nível de desempenho mais próximo do M4, mais básico. Você não precisa gastar uma grana como a gente gastou aqui nesse projeto, que esse projeto era para ver até onde a gente conseguia chegar mesmo. Dá para fazer algo muito mais custo-benefício, mas entregando um desempenho legal. Exatamente. Você sabe melhor que eu, né? Dá para montar aí a partir de uns 6 a 8 mil reais, algo que seja semelhante a um M4. Um outro ponto interessante de Hackintosh que você consegue, né, de fazer upgrades de memória, consegue fazer upgrades de placas de vídeo, consegue fazer upgrades de NVMe, coisas que seja um M4, um M1, um M2, equipamentos Apple no geral, você acaba não conseguindo fazer, né, esses upgrades, esses avanços de memória, storage, GPU, que é uma flexibilidade muito positiva para Hackintosh, além de rodar, né, outros sistemas operacionais, Windows, Linux. Isso daqui está com Dual Boot agora. Exatamente. Como a gente voltou o SSD, que a gente já tinha, na hora que você vai ligar, se você segurar, você segura qual? Option? Control? Para essa placa-mãe F12. F12? F12, para essa placa-mãe. No caso aqui, você aperta F12 e aí você escolhe se você vai entrar no Windows ou no Mac ali na hora. Então, você ainda tem a possibilidade, o que é muito legal para quem pensa em montar uma máquina que seja legal para games também, né? Exatamente. Porque... Você tem um único hardware. Porque isso aqui é um PC Gamer. Um 285K com uma 6900 XT. Mas a pergunta, dá para rodar jogo num equipamento Apple? Dá. A questão é que você tem esses fatores complicantes, ainda mais no Apple Silicon. Aqui no x86 vai mais de boa. Sim. Mas em Apple Silicon, aí você às vezes vai ter que ter o Rosetta rodando, né, para emular, né, e isso come um pouco do desempenho também, mas aqui como ainda é x86, você consegue rodar melhor os jogos que estão ali no Mac. Então, dependendo do jogo, você consegue ter uma experiência boa ou não. Vantagem do Hackintosh é que você pode ir para o Windows, né, e aí curtir um joguinho também. O multiplataforma é bacana. Algo que a gente tinha antigamente, já tinha um Bootcamp, dava para fazer isso, mas no Apple Silicon não deu. Agora tem um Windows ARM bom, 24H2 está muito bom. Solução é rodar via Parallels, né? Algum tipo de emulação. Parallels é emulação, mas funciona bem. Não, mas funciona bem pra caramba. Eu uso no meu, esse aqui tem. Mas pra rodar aplicativos, jogos, dá pra rodar um joguinho também. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acredito no Will. Não é a melhor experiência. Mas, sei lá, eu já mostrei que até num MacBook M1, você vai rodar um jogo mais antigo, por exemplo, um Half-Life 2, ele vai lisinho. Oi, você está passando por 2 camadas de emulação. É do Windows de x86 para ARM e depois a emulação da máquina virtual no Mac. E ainda assim funciona bem. Então, bastante emulação. Tem várias camadas que comem o desempenho aí no meio do caminho, mas dependendo do jogo dá para brincar. Mas esse é assunto para outro vídeo. Para a gente concluir então, tá aí o nosso Hackintosh montado, instalado. Eu achei maravilhoso, tá tudo funcionando aqui. Nem tudo, né? Mas a maioria, eu acho que 95% tá funcionando. O que você precisa para trabalhar no dia a dia. Eu acho que esses recursos que faltaram são conveniências, né? Mas que tem outros aplicativos que resolvem isso, como espelhar a tela dele no iPad ou espelhar a tela do iPhone no Mac, né? Tem aplicativos aí que você consegue fazer isso funcionar também de outra forma. Mas gostei do resultado. E aí, considerações finais, o que você achou? Bom, o único detalhe que eu acho que ele realmente quebra as nossas pernas é o quanto você gastou no gabinete, que é um projeto extremamente único. Do ponto de vista custo-benefício, o gabinete estragou essa parte da brincadeira. Mas trouxe essa beleza que é inigualável. Agora, pensando em desempenho, pensando na flexibilidade, na versatilidade que existe nessa máquina, eu considero uma nota de 0 a 10. Na minha opinião, eu sou, talvez, meio propenso a falar, mas uns 9 de 10 pontos. É exigente ele, né? Imagina o que eu tenho que montar para conseguir uns 10 aí. A gente não falou do controle do RGB. O aplicativo para controlar o RGB se chama o cabo aqui. É só puxar o cabo da placa-mãe, desligamos o RGB aí, tá tudo certo. E aí fica igual o Mac. Aí fica igual o Mac. A gente até instalou aqui o Open RGB, mas ele não identificou a placa-mãe. A gente teria que pesquisar depois para integrar aqui no meio, mas por enquanto a gente não conseguiu fazer funcionar. E a última coisa que eu queria comentar é que a gente só conseguiu todo esse desempenho, extrair tudo isso aqui desse Mac Pro, porque você personalizou o Wi-Fi até o talo, né? Você me falou que se você só subisse o sistema pelo OpenCore, você conseguiria metade do desempenho, né? Exatamente, a gente fez alguns testes agora ali bem recentes, ele chega literalmente a cair pela metade
quase que todos os resultados se ele tiver apenas uma EFI básica construída para subir o sistema operacional. Então não quer dizer que você está vendo a tela do Mac que o teu Hackintosh está funcionando com todo o desempenho que ele deve entregar. Mas quando o negócio é construído sob medida para ele, pensando nele, a gente tem esses desempenhos que a gente viu agora há pouco no decorrer desse vídeo. Então daí o último Hackintosh, montamos mais um projeto muito louco aqui no canal. Gabriel, muito obrigado. Valeu, por ter pela vindo oportunidade. aqui, por ter deixado essa máquina, ó, redondinha. E se você quiser aprender a fazer Hackintosh, quiser replicar esse projeto aqui, como é que faz, Gabriel? Tem diversas oportunidades. Dá para acessar o canal do Universo Hackintosh e investir tempo e aprender. Tem o nosso curso com até 84% de desconto se pagar à vista. Você não dá para pagar também com 80% de desconto parcelando no cartão. Tem o próprio manual do OpenCore para quem gosta de ler e gastar tempo. Enfim, oportunidade Universo Hackintosh. Pode te chamar também, né? Você faz esse serviço de consultoria para montar. Se a pessoa não quiser aprender, quiser poupar tempo de tudo, até porque tempo é dinheiro, você pode me contratar e a gente faz todo o serviço remotamente, independente de onde você esteja no planeta Terra, desde que tem internet. Tá aí. Então, os links estão na descrição com todas as informações para quem quiser. Muito obrigado por ter feito esse projetinho ficar redondinho. E o que vocês acharam do nosso Mac Pro? Vocês esperavam que ele fosse bater o M4 Pro, o M4, o normal do Mac Mini? Não em todos os testes, né? Mas, no geral, o desempenho está superior. Não sei se ele superaria um M4 Max, porque aí nós temos 2 núcleos a mais de CPU e a GPU dobra, né? Vai até 40 núcleos. E definitivamente não bateria a CPU mais potente da Apple hoje no mercado. CPU não, né? O chip, o SoC com CPU e GPU, que hoje é o M3 Ultra, que acabou de sair, inclusive, né? O M3 Ultra, olhando por cima, ele tá literalmente um pouco que melhor. Tanto no single core e o multicore, se não me falha a memória, ele ficou ali seus 20 e poucos mil pontos no Geekbench 6, que é o mesmo resultado dessa máquina. Então, no single, né? O single não vai mudar mesmo, né? O single... Agora, o M3 Ultra, ele é como se fosse 2 M3 Max, né? Combinados ali. Então, os núcleos de GPU, você chegou o quê? Quase 80 núcleos de GPU. É muito aí vai... Não, mas é um exagero. Talvez os testes de GPU... E hoje ele tá só no Mac Studio, que acabou de ser atualizado. Mas aí é papo para outros vídeos. Então, esse foi o segundo vídeo, a segunda parte dessa trilogia. E a terceira parte vai ser lá no Universo Hackintosh, contando como foi essa experiência, esse projeto. Na visão dele, Gabriel Luquina, o Hackintosher. É isso. Valeu, cara. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ajudar aqui o nosso trabalho. Temos todas as informações aí na descrição e por enquanto é só. Até a próxima. Valeu, falou.